Então, gente, olá. Estamos no segundo episódio, hoje, do Papo de Mãe. E eu quis dar uma mudadinha. Eu realmente trouxe convidadas muito especiais. Eu trouxe a doutora Carla, aqui, Olá, nossa tudo bom, pediatra do gente? coração. Tudo bom, Ruth? Um prazer estar aqui. Obrigada, meu amor, por aceitar. Trouxe minha enfermeira, Olá. a enfermeira da nossa escola, nosso coraçãozinho. Ah, E trouxe uma mamãe muito especial. Tá com a missão, hein? Tá representando um monte de mãe. Certeza, certeza. E tá com desafio esse ano, é mãe de dois. Mãe de dois, mãe de Então, dois. a gente tem muito a agregar aqui nesse papo bem bacana. Que, na verdade, eu acho que é uma das pautas mais interessantes para esse quadro que eu pensei para a escola. Que é falar realmente, acho que, do que mais deixa as mamães com o coração na mão, que é doença, que é ficar dodói, é adaptação, é a hora de entrar na escola, é como confiar, sabe, doutora? sim, É realmente ter o aconchego, ter o conteúdo, mas ter também a segurança. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu acho que vamos começar a conversa. Eu fiz até um roteirinho aqui para a gente ter uma orientação. Porque eu vou começar abrindo a discussão com a melhor. Assim, vou mirar na pessoa. Eita. Ló, diga para mim, por que você escolheu escola? Por que você escolheu, não a escola Luz, mas por que Escola. você escolheu escola? O que é que você viu? O que é que você viu em Lorenzo que você espera para Lina? O que é que você fez com Lorenzo que você pretende mudar com Lina? Enfim, Certeza. escola. É o seguinte, Ruth, difícil a gente sair de casa. É tudo difícil. A gente sair de casa para trabalhar, a gente sair de casa para deixar com babá, para deixar a escola, é sempre difícil. A gente, quando chega o momento, mas a gente precisa ir. E eu botei na balança e tentei ver os pós e contras. Babá, eu poderia ter tido a babá, mas botei os pós e contras e disse assim: eu acho que a escola, por mais que tenha as dificuldades das doenças, vai agregar mais ao meu filho. Em relação a estímulo, aprendizado, a convivência social. E assim, acho que foi uma escolha muito assertiva, muito assertiva. Hoje eu tenho uma criança assim que eu nunca tive problema de adaptação com meu filho. Eu nunca tive problema de adaptação. Meu filho é a criança que ele chega. Hein, Leide? Eu nunca tive problema de adaptação. Aliás, não só adaptação na escola, nos locais. O meu filho é uma criança que Sociável, ele é uma né? criança sociável, ele é uma criança que assim, onde ele chega, ele conversa, ele fala. E eu acho que foi assim, quando eu paro e penso, claro que tem muito assim do pai, da mãe, mas assim, foi uma criança que ele aprendeu a se virar sozinho. Entendi. Você Entendeu? acha que Ele a aprendeu, autonomia dele. ele precisou ter autonomia muito cedo e ele conseguiu. E Entendeu? você vê isso como lado positivo. Com certeza, com certeza. Eu Teve acho. doença, teve. Teve doença, teve. A doutora Carla teve doença. Teve doença. Mas eu acho assim que realmente é um ponto positivo. E não só, vamos dizer, eu gosto de falar muito em personalidade, eu falo muito com os pais, né? Cada criança é criança, né? Você tem dois e Lina pode ser completamente diferente de Lorenzo, né? Eu acho isso, eu tenho isso na minha cabeça. Mas não é só, Lorenzo, ele tem uma personalidade, como é que a gente pode dizer, animada, né? Ele é extremamente comunicativo, ele é muito, ele chega na escola falando da é recepcionista. uma figura. É uma figura. É, obrigada, né? doutora Carla. É uma figura. É uma Eu acho que figura. deu certo aqui. É isso, é uma E figura. Lina pode não ser. Porém, a escola, junto com você e com o Maurício também, né, com o pai, vão trabalhar essa mesma autonomia, mas de uma outra forma, né? De uma forma que respeita a personalidade dela. Entenda e que é a vai personalidade. dar a socialização da Exato, criança, mas né? Eu acho existe a autonomia, que é como eu disse, assim, Lorenzo Muito sabe bacana. se virar. Lorenzo sabe se virar, entendeu? É, Onde ele realmente. está, ele sabe se virar. E eu acho que foi graças à escola, porque ele aprendeu, ele olhou para um lado, olhou para o outro, tipo assim, cadê? Cadê papai? Cadê mamãe? Vou ter que me virar aqui. O meu social, vou ter que fazer aqui a Ei, minha parte. Eu vou ter que É. levantar o dedinho e pedir o repeteco do lanche. Minha gente, eu vou dizer que é a melhor parte do meu dia. Eu passo, às vezes, na hora do lanche, no geral, na escola, quando eu vejo Lourenço com a mão pra cima. A mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. E eu, tia, por que a Lourenço tá com a mão pra cima? Ruth tá esperando o próximo. É o repeteco do... Você acha? Você acha? Adoro disso. Aí eu, bom, né? aí eu, gente, providencio o repeteco do... Do filho do chefe, né? Aí a menina disse, Ruth, ele é muito bom de boca. Aí eu digo, eu fico felicíssima. Graças a Deus. Mas é realmente essa autonomia, né? Porque ele tá hoje com o quê? Com 2, Lourenço? 2 e 4. Mas ele entrou lá, ele tinha 1 e pouquinho, não tinha, Lorena? 1,5? Não, ele tinha 6. Opa! Ele tinha 6 meses. Então era 6. Tinha 6 meses. E ele deu, né? Ele realmente, ele sempre foi, como o Lorena tá dizendo, esse desenrolado, né? Ele via, olha para um lado, olha para o outro,
quero ter ir que me lá, virar. né? É. E assim, Lorena, seja bem sincera, como eu falei, isso aqui é um vídeo para as mamães realmente ouvirem. Quando o coraçãozinho de Lorena apertou, quando assim você realmente viu o erro, você viu o problema, você consegue ter esse diálogo, você consegue ir nas meninas, você consegue falar com Carla, falar com Lady. Não, olhe, eu botei ele muito cedo por necessidade. Eu precisei trabalhar. E é claro que vieram ver aqueles 6 primeiros meses trágicos, né? Que é assim, E é uma semana- período bem difícil, é um né? período Porque é um difícil, que é período da adaptação. introdução Certeza. alimentar. Doutora Eita, Carla, doutora Carla, certeza. doutora Carla, doutora Carla. Uma semana na escola, 2 em casa. Uma semana na escola, 2 em É casa. bem comum. É. Né? Até porque está no iniciozinho as vacinação também, a gente, Certeza. né, tem que estar tudo Mas sabe quando é que atualizadinho. apertou? A primeira vez que o coração apertou, pé, mão, boca. Ih. Foi quando eu disse assim, meu amigo, meu amigo. Foi a primeira vez que eu disse assim, rapaz, Deixa eu agora... adiantar. Eu botei o meu pé, mão, boca, Carla, lá pro fim, mas vamos botar pro início? Vamos Sem embora. problema, não. Doutora, me ajuda, né? Que aproveita a calma, o coração que Lina tá Ai, chegando. meu Deus do céu. Me ajuda, doutora. Agora eu vou falar realmente até como mãe também. Como é que eu diferencio pé, mão, boca de doenças de pele, de alergias, que cada criança tem alergia à sua coisinha, né? Às suas coisas. Então, como é que a gente diferencia? Fala a senhora que depois a Lady, a gente vai se metendo para ver se a escola tá casando com... Eu costumo dizer, Ruth, que quando você tem uma pediatra para chamar de sua, você não vai ter tanto essa preocupação, porque por mais que você leia, que você saiba a diferença das lesões características do pé, mão, boca, de outras doenças, a gente tem que estar capacitado para dar esse diagnóstico, para acalmar a mãe, para dizer é uma doença viral, é uma doença autolimitada, é uma doença que deixa a criança debilitada, porque incomoda as lesõezinhas na boca. A gente, quando tem uma aftazinha no lábio, a gente já fica incomodado e quer que uma criança cheia de lesõezinhas na boca coma direito, porque a criança para logo de comer, quer que a criança fique ativa, ela não vai ficar. Então, assim, apesar de ser uma doença limitada, uma doença com tempo curto, uma doença que vai... logo, logo a criança vai estar bem, vai brincar, vai trelar. É uma doença que passa com facilidade para as outras crianças, é uma doença de criança, tá? E é uma doença que deixa a criança um pouco debilitada, querendo colo, querendo chamego, e que precisa, nesse momento, estar em casa. E tem umas, doutora, que assim, aí agora eu vou falar até minha experiência como mãe, mas é como até diretora, né? Tem umas crianças que ficam bem arrasadinhas, né? Que ficam com muita lesão, febre, tem febre, não tem? Sim, tem uma sim. febrinha alta. Mas tem criança que só tem uma bolinha aqui, uma no pé, né? Que são mais isoladas. A Mas forma essa como a passa do doença mesmo jeito, não passa, Carla? Sim, a forma como a doença se manifesta, ela pode variar de criança para criança, né? Mas é uma doença que a criança ela precisa fazer o tratamento e ela precisa do afastamento das outras crianças. Independente da... Mas por incrível que pareça, embora seja um medo de muitas mães, E antes ela dava bem, bem certinho, assim, no pé, na mãozinha e na boca. Agora ela está em mutação, está meio que na verdade, apresentando diferente. Não é ela isso não mesmo? ela não precisa ser só no pé, na mão e na boca, né? Esse é o Exato. nome que caracteriza a doença. A maioria delas ela vai ter essa característica, mas as lesões elas podem aparecer em outras partes do corpo, sim. Exatamente. Tá? Então, essa característica do pé, mão, boca é muito mais para a gente dar o diagnóstico, mas as lesões elas podem aparecer em outra parte do corpo, sim. Então, a senhora realmente aconselha, e agora eu vou puxar uma sardinha. A senhora realmente aconselha que a gente consiga dar uma isolada nessa turma por um tempinho, para evitar um surto, para evitar até que outras crianças peguem, porque assim, como a gente estava até conversando nos bastidores, a escola, por mais que seja privada, por mais que seja exclusiva, é um ambiente coletivo, Exato. né? Se eu tenho ali 15 crianças juntas, 18 crianças juntas, muitas delas têm irmãos, aí dá, né? Daqui a pouco vai andando, E né? tem irmão na escolinha também, Na né? própria Isso escola. termina aqui, Então, assim, essa é, era passa a pra que a outra gente sala, realmente né? dá, É. dessa isolada. A equipe já é isolada automaticamente, né? Então, Exato. Ruth, Diz aí pra gente um conselho, Leide, anota. então, tudo depende, entendeu? Uma coisa é uma criança, uma criança da turma que está com a doença, e aí ela ficando em casa, ela resolve o problema. Você não precisa privar as outras crianças da convivência porque aquela criança esteve ali. Né? Outra coisa é se a maior parte da turma está com aquela doença. Então, isso é algo que a gente deve avaliar cada situação. caso é um caso. Não é uma doença que você fala, uma criança está doente, isola todo mundo, tarará. Não é assim, entendeu? Até porque não é uma doença grave, não é uma doença
apesar de ser uma doença que assusta, como a Lorena mesmo falou, quando a gente fala, entrou na escola, estou preocupada, com medo de adoecer, não é na pé, mão, boca que a gente pensa primeiro. Como pediatra, quais são as doenças mais comuns quando a criança ela entra na escolinha? Diz As aí. doenças mais comuns são os resfriados, a gripezinha, que é um pouquinho a mais do que o resfriado. Então, é aquele narizinho escorrendo, aquela coriza. Aquela tosse, né? Aquela tosse, entendeu? Algumas infecçõezinhas intestinais leves, né? Até porque, às vezes, mesmo sendo uma comida de qualidade, com nutricionista, com tudo, às vezes varia um pouco do que está Do habituada a comer em cardápio. casa. Então, às vezes... Muita criança faz a própria introdução Isso. alimentar na escola Exato. e realmente, né, dá uma variada, né? Concordo. Então, né? são realmente essas as doenças mais frequentes. O pé, mão, boca entra nesse meio? Claro que entra, né? Afinal de contas, é uma doença viral. Covid entra nesse meio? Claro que entra, afinal de contas, é uma doença viral. Mas as doenças mais comuns são as doenças autolimitadas, tranquilas. E, como eu falei, apesar do pé, mão, boca assustar, ela é uma doença simples e autolimitada. Na grande maioria das vezes, não deixa nenhuma sequela. Maltrata um pouquinho a criança, com certeza. Dá uma dor. Mas com tratamento, com acompanhamento, com assistência, você consegue passar por ela. Eu acho assim, né, Leide, agora, eu acho que a gente tá indo bem, no caminho, a gente tá no caminho certo, porque sempre que vem, a gente, né, eu gosto muito de enfatizar, nós somos uma escola, né, que a gente meio que faz uma função doméstica, né, a gente tem todo o carinho, o acolhimento de casa, porque, como a Lorena tá falando, né, precisa. E aí a gente a gente nunca priva o restante da turma, né, a gente sempre vê uma criança em particular, a gente isola a criança, mas o restante da turma continua indo, porque os pais, eles não realmente a gente não tem como ficar isolando, né? A gente tenta isolar os profissionais. Tipo, o profissional daquela turma a gente não coloca em outra turma para que não haja a transmissão. Na verdade, eu sei que nem sempre, eu sei que isso é difícil, mas uma criança doente é para estar em casa. Ou na casa da avó, ou na casa da tia, ou em casa. Eu sei que não é fácil, eu sei que a logística nem sempre é fácil para os pais. Eu sou mãe. Na escola, fica sem comer. E a Leide, Isso. peraí, tia Leide, não tumultue minha estética. Vamos falar do molinho? Aí eu vou pedir realmente, Lorena, por favor, introduza a sua vida aqui na conversa. Mas eu acho que é uma conversa bem das três mesmo. O que é que a gente faz com a criança com um estadozinho febril na escola? Né? Vamos brincar aqui, vamos fazer um cenário. Leide liga para Lorena. Socorro. E Lorena liga para Carla. Vamos aí, vamos ver o que acontece. Sim, temos vários tipos de criança na escola, né? Tem a criança perfil de família, né? Que a mãe quer que a gente entre em contato quando tiver com 37 mil. Mas Leide, é febre? Não. Leide sabe que não é febre, né? Mas, Amém, Senhor. Mas a mãe quer, porque, né, alguém da família orientou que essa criança já convulsionou, então precisa ser medicado com 37,5. Então, a gente segue a orientação dessa família, entendeu? Mas sabemos que febre é 37,8, né, acima de 37,8, e a gente sempre entra em contato com os pais. Pais, por favor, atendam no telefone. Botem assim, enfermaria luz. Ela só liga quando é preciso. Quando é preciso. Entramos em contato com os pais para vir buscar a criança, né, que a gente pede para que não fique na escola e que a gente pede para medicar sim. Né? Ô, Carla, o que é que tu acha disso? Assim, uma criança febril. Aí eu vou puxar até a sardinha para os meus pais. Porque eu sei que, como você falou agora, não é fácil. Né? Não é fácil. Eu tenho uma filha que a gente sabe que de um mês, eu acho que, tipo, 10 dias. Não, tô sendo exagerada, né? Mas tem aquela quinturinha, tem a dorzinha de barriga, que às vezes dá uma esquentadinha, né? Posso estar até errando aqui. O que é que você acha, Carla? A escola, assim, realmente liga para a mãe, liga para o pai, busca a criança, porque ela fica com um estadozinho muito baixinho, né? Ela fica muito querendo colo. Febre, ela é uma manifestação... E pode ser uma outra coisa, né, Célia? Febre, ela é uma manifestação do corpo que está se defendendo de algo. Ela é um mecanismo de defesa. A febre, ela não é a doença. A febre, ela não é o problema. Eu falo muito isso para minhas mamães, né? Eu digo, a febre, ela é um mecanismo de defesa do corpo, que assusta, que deixa a gente preocupada. A gente tem um pouco de febrefobia, né? A criança pode estar com tudo, mas quando vem a febre, e por mais verdade, isso. E assim, a febre ela é um mecanismo de defesa e nós, né, pediatras orientamos
os pais que nem sempre a febre, eu estou falando de uma criança que está, inclusive, até em casa, mas assim, a gente não tem aquela necessidade imediata, urgente, de medicar a febre, porque aquilo ali é o corpo agindo, defendendo o seu filho, se ele está ativo, se ele está brincando, se ele está bem. Mas nem sempre a febre vem assim. Às vezes a febre vem junto de uma queda do estado geral. Eu digo que a maioria das vezes. Então a criança está realmente quietinha, mais molinha, pedindo mais colo, pedindo mais chamego, com alguma dor, com algum desconforto, irritada. Então, como escola, eu acho importante que realmente a mãe seja comunicada. Eu acho super legal ter uma profissional que possa adiantar uma medicação que porventura seja necessária, principalmente para aliviar o desconforto dessa criança, enquanto aquela mãe que não estava esperando naquele momento aquela ligação se organiza para pegar a criança, que deve ser, Eu acho deve assim, pegar, cara, né? a gente sempre pede a mãe assim, mãe, ela já toma essa medicação em casa? Ela já tomou, né? Não, Porque isso é aí- essencial. A porque gente às não pode vezes, dar uma medicação né? que a criança não é Aí tem mãe habituada, que né? faz, Ruth, não E tem pedimos a prescrição também. não A tem gente um pede- Tilenol Isso. aí, No início não. do ano, vem acompanhado na bolsinha. Na bolsinha, na com- própria necessidade da criança. a Ah, não tem um prescrição da Tilenol aí, não. Se mãe entenda. Ter, tem. Mas ele já tomou em casa, né? Porque Lady faz, Ruth, se der 10 gotinhas de Tilenol, né? Tô falando aqui bem aleatório. Dá uma acalmada nessa mãe. Eu digo, não tem problema, Lady. Mas peça para ela realmente nos comunicar por escrito, né? O WhatsApp tem suas vantagens, né? Desvantagens e vantagens. Ficar tudo registrado. Mas pede para ficar registrado, porque assim, pode causar um problema Porque maior. é uma responsabilidade. Não é? Não De pode fato, causar uma um criança problema não maior, deve né? tomar uma medicação que ela nunca tomou, sem ser prescrita por um médico, e num ambiente escolar que ela tem que... É um risco, é uma parceria, um risco que é assumido entre a família e o profissional. Você prescreve, a mãe dá, e é isso. A escola ela tá ali para dar uma ajuda enquanto aquela mãe chega. Agregar um, Porque né? é para a mãe ou o pai ou alguém da família ir pegar essa criança para ver. Ver como é que meu filho tá, como é que meu filho tá sentindo. Pode ser que essa febre vá embora e que ele fique ótimo, no outro dia esteja No outro ótimo. dia, quando vai entrar na escola, Mas- Leide, e aí, teve mais alguma coisa? Não, Leide, acho que foi um dentinho. Aí, Leide, beleza, vou passar o dia observando. Então, já resgata a Sempre criança. pedimos, né, pra Tô ficar- certa? tá. É assim? Sim. A gente pede para resguardar a criança após ter febre 48 horas em casa, para ver se apresenta mais algum sintoma. Estando Sim. tudo ok, retorna. Porque às vezes é vida uma que febre. segue. Né? Que criança tem disso? Sim, com certeza. É Não- muito comum e frequente, né? Principalmente quando a criança está nos primeiros meses de escola. De escola, né? Mas aí, Lorena, elas duas estão. Você viu, né? Ninguém se assusta com febre, né? Oh. Aí eu tomei até uma aguinha, né? Não se assusta com febre. Eu tô dentro da escola. A Leide chega, Ruth, e Cacate tá meio quentinha. Mas nessa hora, eu já tô fechando a bolsa, sabe? Que é como quem diz assim, eu estou indo. Aí ela, mas ela tá brincando no parque. Aí eu, olha assim como quem diz. Super ativo. Então isso não é febre, né? Aí ela fez, não, Ruth, ela está, tá uma febrezinha. Aí eu fico com a cara de, sabe, nessa hora acabou todo o meu conhecimento. Eu faço, hã? Eu não entendi, não. O que é que tu tá... Aí ela, eu vou subir, qualquer coisa eu desço, tá? Aí eu, Aí eu, sabe quando você fica assim, inconformada? Mas, Mas aí, Lorena, nós duas agora, que elas já falaram muito, né? Que elas estão tudo calma. Lorena, quando tu aparece no teu telefone, enfermagem, escola luz. Ah, minha amiga. Eu já olho assim, teve umas 3 semanas atrás que ela me ligou errado. Ela me ligou errado e eu disse, meu Deus, o que foi que houve? O que foi que houve? Ela me ligou, desculpa, eu liguei errado. Aí nessa hora tu faz, uma coisa boa. Ou coisa boa. Daqui a Faz alguns assim, ó, meses vai ser assim. É Lorena ou Lina? É Lorenzo ou Lina? É Lorenzo ou Lina. Lorena. Meu Lorena. Deus do céu. Lá em casa é assim, Mãe direta. de três, Eu quando é mãe de Eu chamo ela de Vai. Lorenzo. Eu chamo ela muito de Lorenzo. As meninas da coordenação me corrigem muito. É verdade. Eu chamo ela de Lorenzo. Lá em casa, pelo menos, é Lorenza, no feminino, né? Eu chamo Lorenzo Lorenzo. mesmo. Eu digo, Lorenza. minha gente, Lorenzo já chegou. Às vezes eu tô esperando ela. Eu digo, não, minha gente, peraí. É com L também. É Lorena, Lorenza. minha gente. Lorenza. É Lorena. Aí as Eu meninas... acho que eu já te chamei de Lourenço. Eu chamo, certeza. gente. Eu não E só muita chamo gente ela. chama ele de Muitos outros Lorena pais. também. Chamo muitos pais. Eu não vou tenho mentir. expectativa de acertar. Tô bem tranquila. Tô bem tranquila, né? Ô, cara, deixa eu dizer a tua. O povo fala, Ruth, tu conhece todos os pais, todas as meus. Sim, então, eu conheço todas as crianças, mas assim, pai e mãe, assim, eu sempre me educadamente, tu me lembra teu nome? Com certeza, é demais, né? Eu não sou É um pouquinho eu demais, sou né? péssima com nomes. De amizades, assim, imagina no trabalho, às vezes no corre-corre, na escola, dia de evento, meu juízo não está dentro da casa. Eu faço, meu É difícil. Deus! Mas aí, vamos lá. Leide te ligou,
tu teve aquele mini infarto. Mini infarto, a gente Aí atende, tu vamos ver. Aí tu atendeu na força da mãe. A gente primeiro espera uma queda, entendeu? A gente espera uma queda, uma boquinha cortada, uma mordida, porque também eu já deixo avisado, olha, Lorenzo morde, mas eu quero saber, ele foi mordido, mas eu quero principalmente saber quando ele morde. Eu quero Olha, saber mas quando ele tá morde. na evolução, você viu? evolução, Ele agora certeza. tá, ele está mordendo às Ótimo. vezes, deixa ele em paz, viu? Ele tá no Os caminho. bonecos estão ficando de castigo. Minha gente, eu não aguento. É a fase, eu não aguento gente. os bonecos de castigo. É uma fase, não é, uma fase. doutora? A É uma fase da fase. mordida, né? A gente tem que pedir desculpa, eu tenho que pedir desculpa para as mães amigas, entendeu? E assim, meu filho, a gente tem que pedir desculpa, entendeu? Quantas crianças chegam mordidas em casa? Ô, Lorena, deixa eu dizer, então eu Pequenininho. vou pedir também desculpas às mães amigas. Aí. Leide, por favor, peça desculpa. Desculpas às mães. Carla, Vocês você não tem que pedir sabem. desculpa também, Carla. As minhas são as que são... Elas eram as que eram mordidas. Então aceito nossas desculpas. Aceito as desculpas. Mas assim, eu acho que faz parte, né? Essa questão da mordida. Tanto de morder quanto de ser mordida. Ninguém gosta. Nem que seu filho morda, nem que seu filho seja mordido. Principalmente porque às vezes algumas crianças entram naqueles meses que mordem muito. Muito. E isso gera muita aflição. Inclusive nas mães da criança Da- que morde. na- Porque fica, doutor, o que é que eu faço? Na verdade, Certeza. Carla, eu vou abrir aspas aqui e citar a Verusca, minha psicóloga, para até as mães que são muito mordidas e chegam na escola, né? Com toda razão, com o coraçãozinho apertado, bravas, que a mãe é uma onça e tem que ser. Aí, Verusca, mãe, deixa eu dizer, eu tô mais preocupada com a mãe do que mordeu muito do que com a senhora, porque o problema dela é um pouquinho maior, porque realmente as crianças que mordem muito dão mais trabalho, mas que também é uma fase, né? Eles estão na Certeza. fase oral. Que também é uma dentro da fase, mas nascente, eles dedicam incomodando. mais um trabalho, mais um Não, tempo, eu né? acho que- Porque Eu não sei no papel de Verusca, mas assim, eu acho que as duas mães vão merecer esse acolhimento. E eu acho com que esse certeza, né? cuidado que Lorena falou de chegar e dizer assim, ó, desculpa, a gente tá dizendo a ele que é errado, a gente tá ensinando a ele que é para fazer carinho, que não é para morder. Eu acho que você como mãe, eu como mãe de crianças que foram mordidas, precisou quando eu muito desse via carinho. que não havia passividade do outro lado, quando eu via que sim, de fato, a criança estava sendo bem educada, mas que era uma fase, a gente entende. É diferente de quando uma criança morde e a mãe fala assim, isso é coisa de criança. E não isso aí- valoriza. não, Então, isso aí eu acho que realmente- o que dá raiva é isso, Sim, né? na verdade, Leide, na própria na escola, no padrão da escola, né? De novo, aqui eu não estou falando da escola luz, tá, gente? Isso aqui é um padrão em escola que eu acho que deveria todas ter, né? É não ter essa passividade. Do mesmo jeito que Lorena recebeu o avisozinho, hoje Lorena mordeu. A gente não cita o nome da criancinha, né? Mas hoje Lorenzo mordeu, mas não foi, viu? Mãe, conversa com ele, parará, parará. É um avisozinho. E aí, Verusca vai dar aquela ligada para ela. E muitas vezes marca de conversar com ela e Maurício. E assim, a gente sempre pede esse parceria. A mãe vai. Não, mãe, traz o pai. Vem junto. Ele fica muito tempo com a babá. Conversa com o filho, Traz às traz vezes a é babá também brincadeira. E os próprios Né, cuidadores na diferente. escola, professores, eles vão ter um olhar mais atento para essa criança que Que a gente já essa- sabe que esse- morde mais. A gente Porque separa, tem toda tem que essa... ter a intervenção. E, na verdade, né? até essa separação, Carla, tem que ser feita de maneira tranquila, né? Porque a criança, muitas isolar, vezes, né? agora, se as meninas estivessem aqui, elas iam dar uma gargalhada. Muitas vezes, os que mais se mordem são os que mais brincam juntos. Sim, São os que com mais certeza, passam o com dia, não são os melhores amigos. É. É aquela velha e boa disputa de brinquedo. Mas é onde entra a parte que Lorenza... Lorenza. Olha, tá vendo? Não sou só eu. Que Lorena falou no início. pediatra Eles tá estão perdoada. aprendendo a se defender, eles estão aprendendo a buscar o que eles querem. Ele quer aquele brinquedo, ele vai lá. Então, assim, nosso papel é orientar que eles busquem de maneira diferente, né? Mas, assim, quando a mãe chega com uma mordida, daí a mãe faz, Ruth, ele chegou mordido de novo. Aí manda aquela foto, que provavelmente é a foto que Leide mandou, porque a gente manda realmente a realidade. Que é a que eu recebo. E aí, então, assim, nosso coração faz assim, ó. Porque realmente, não é nenhuma mãe gosta de ver, né? Aquela mordida, às vezes fica roxinho, a gente põe a velha boa pomadinha, põe o gelinho, dá colo para a criança, dá colo para a mãe, que geralmente a mãe busca, e a gente orienta que ela entre na escola para receber da mão da coordenadora, para que a coordenadora consiga explicar realmente o que aconteceu, né? Para aquela mãe sentir, como diz você, aquele apoio. Sentir que amanhã não vão colocar eles dois juntos de novo, aleatório, e esperar que duas crianças de 1 ano, 2 anos, se entendam. Hoje eu não vou mais morder. Não é assim, é toda uma mãe, é o pai. E chegar em casa e conversar com a criança. Isso não é legal.
Lá em casa os bonecos ficam O de boneco de castigo. castigo. E Não, lá em casa ele é Meu o próprio, Deus do ele é o céu. próprio X9. Ele vem no corredor da escola já dizendo: "Papai, papai, eu mordi fulaninha. Papai, papai, Ô, eu Lorena, bati em mas deixa eu fulaninha." dizer, ele e toda Mãe que criança, conta eu falo tudo. muito isso para as mães. Eu digo, mãe, criança fala. Não, mas é muito pequeno. Eu digo, ó, vamos lá. A criança pode ter aumentado um pouquinho, porque ela não tem dimensão de dia, né? Ela não sabe. Algumas Al- falam. Mas A maioria, né? Mas Se- algumas... Não é Elas- que elas não falam porque estão mentindo, mas tem crianças que têm essa característica de ficarem mais quietinhas, né? mas, então, assim, por isso um eu acho que o pouquinho olhar ela da fala, escola é mas tão e um pouquinho importante. que ela fala, dá valor, mãe. Sim, Eu falo claro. muito isso a ela, mãe, a criança chega em casa falando, mãe, tô triste, não gostei da aula hoje. Dá valor. No outro Observa. dia, quando for deixar, vai 10 minutinhos antes, pergunta, ô tia fulana, ela chegou em casa dizendo que não gostou, ontem ficou triste. Tu sabe o que aconteceu? Você quer ver a criança falar, Então isso dá uma forcinha, né? Certeza. você quer ver a criança se sentir à vontade para falar não só de um problema, mas de como foi o dia na escola. Porque se você chega no carro, que geralmente é assim, né? É, viu, A criança entra no carro, você faz, e aí, filho, como é que foi na escola? Brincou com o fulaninho? É assim. E vocês vão ver, Lourenço ele é muito pequenininho, mas talvez ele até fale, mas a criança vai crescendo, ela faz, foi tudo bem. Né? E você quer ouvir aquele relato, e aí Relato do dia. foi tudo bem, foi tudo Você jóia. quer nomes ali. Mas experimenta você contar como foi seu dia. Oi, filha, tudo bom? Olha só. Eu fui pro trabalho, encontrei minhas amigas, a gente conversou sobre isso, aquilo. Parará, parará. Ficar. Quando você começa a falar do seu dia, ela faz, mãe, hoje eu fui na escola e tava a Lorena e tava não sei quem, e tava parará e parará. E ela começa a falar. Isso para as crianças maiores. Para as crianças menores, existe até uma forma lúdica de você perguntar como é que foi alguma coisa na escola, principalmente as mais tímidas. Por exemplo, você faz assim, filha, vamos supor que ela tá na fase, vou falar de menina, que eu sou mãe de menina, mas mudem para heróis aí essa minha versão. Vamos supor que ela tá na fase de assistir Ariel, Adoro. né? Ariel, e ela tá assistindo lá a sereia. Você faz, e aí, filha, brincou na escola? Brinquei. Filha, se você fosse brincar na escola, quem seria a Ariel? A melhor amiga aí. E quem seria aquela Úrsula, aquela bruxa do mar, não sei o que, não sei o quê? Aqui mordeu Ai, geral. mamãe, Aqui mordeu fulaninho, geral. não sei o quê. Filha, por quê? Porque ela me mordeu hoje. Eu tô falando assim, né? Mas é muito Ela consegue isso trazer mesmo, aquele certeza. problema de uma forma lúdica, porque ela consegue dimensionar. E Mas é muito assim mesmo, Certeza. verdade. é uma forma de você... Vou testar hoje, viu? Vai testar tudo certo, tudo Pergunta certo. quem é o É, Hulk, vou pergunta perguntar quem é o Hulk. Capitão América. Certeza. E aí vou você perguntar. consegue abrir esse diálogo com a criança, tá alinhado com a escola, porque eu acho que isso é super importante. Eu sempre falo assim, que a gente quando fala em rede de apoio, a gente pensa muito em minha mãe, o meu esposo, que na verdade não é nem rede de apoio, ele faz parte Faz de parte, tudo, né? Ele tá no Ele não meio. ajuda, né? Ele não ajuda. Isso. Ele faz parte. Então, assim, quando a gente fala da rede de apoio dos pais, principalmente da rede de apoio da mãe, a gente não está falando só do avô, da avó, da tia. A gente precisa envolver os profissionais que estão convivendo com essa criança. A gente precisa envolver a escola, os professores, toda a equipe que está ali, a pediatra, Concordo. entendeu? Porque uma criança que é bem assistida, uma criança que ela é bem assistida na escola, uma criança que ela recebe muito amor em casa, uma criança que ela tem um profissional, porque não há Faz pior... toda a diferença. Não há coisa pior do que você ter uma criança doente e você levar num profissional que você não conhece, não confia em, você recebe aquela informação como leiga e você fica, poxa, mas será que é isso mesmo? Eu tenho que aceitar, né? Você sai meio com quem assim, eu dou ou não dou o remédio? Eu faço ou não faço isso? Isso, né? e não é que o profissional é ruim ou é bom, não é isso, é porque você não conhece, conhece. você não tem vínculo com aquele profissional. Aquele profissional, ele não conhece Lourenço, ele não sabe como é Lourenço. Se Lorena chega no meu consultório e faz, doutora Carla, Lourenço tá sem comer nada, eu vou ficar preocupada, eu conheço Lourenço, eu sei o quanto Lourenço come. Eu sei também. Você Entendeu? Eu vou ler, eu ligo pra Carla. Mas já tem outras crianças que já comem muito pouquinho e que quando a mãe faz, ai, doutora Carla, É ela parou de daquele comer, tá jeito. tomando só o leitinho. Eu já sei que qualquer coisinha aquela criança, ela para de comer. Mas outras crianças não, que elas podem estar com febre, com tudo, e estão comendo. Então, isso é uma coisa que a gente constrói, a gente forma essa rede de apoio com as consultas de rotina, com a assistência de rotina, e a gente traz essa segurança, porque assim, é difícil, voltar ao trabalho é difícil, deixar seu filho com qualquer outra pessoa que não seja você é É difícil, difícil. mas eu costumo dizer assim que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É verdade. Nem entrar na escola, nem deixar com a babá.
Existem pessoas boas que podem cuidar do seu filho em casa. Existem pessoas que você não vai sentir confiança. Isso é uma coisa que é você que vai E eu sentir. acho que também você construir, né? E nem Carla, toda você criança, ter aquela Ruth, que vai pessoa entrar na e- escola, nem toda criança que vai entrar na escola vai adoecer intensamente. Vai ter criança que vai adoecer bastante. Essas doenças autolimitadas, esses 6 meses que Lorena fala, já estão comprovados que aumentam o número realmente de virose, uma semana em casa, uma semana doente. Mas são coisas autolimitadas e que vão passar. Mas existem crianças que entram na escola e que não vão ter tudo isso, entendeu? Lina não vai ter, viu? Lina já está passando pela fase dela, viu? Da adaptação Porque Lina já está na escola. Lina já está em adaptação Lina escolar. usa farda em casa, tá minha tudo filha, já tá tudo certo. certo. Ela já está em adaptação escolar em casa. Ter irmãos ajuda em tudo, né, Carla? Eu acho que ter irmãos É a maior imunidade que você pode ter na A vida. imunológica que aquela bichinha tá recebendo. Ô, Não Jesus. tá brincadeira Total. não, total. O pessoal liga pra força mim e no faz... cabelo. Com certeza. Doutora Carla, fulaninho tá gripado, como é que eu faço? Porque eu não tenho como separar ele dela. Eu faço, olha, você vai tentar, mas você não vai conseguir. Tá? Então Pois fica é. tranquila. Pensa que não, tá um E é claro, a gente tem um olhar cuidadoso para crianças que precisam desse olhar cuidadoso. Então, se uma criança tem uma imunodeficiência, se uma criança tem alguma patologia que contraindique essa entrada na escola precocemente, o próprio pediatra vai dizer que não deve entrar. Não é qualquer doença, tá? Não é assim, ele tem asma, não pode entrar na escola. Até porque asma, novinho demais, não tem esse diagnóstico. Mas assim, uma criança de 2 anos, ele tem asma, não pode entrar na escola. Não, isso não é uma verdade. Ô, Carla, eu acho que. Aí eu vou até complementar. Eu acho que pode haver da família, essa é como diz você, é construir a sua rede. Uma família que tem uma criança com uma autoimune, conversa com a enfermeira, e a enfermeira pode realmente ter esse momento com a pediatra, vocês podem ir construir aí uma relação que faça com que a criança possa ir para a escola. Positivo? Depende da doença. Existem momentos e momentos, mas eu estou falando de doenças graves, eu não estou falando de doenças comuns e frequentes, Entendi. tá? Eu estou falando de doenças mais graves que realmente que o limitam próprio essa entrada no começo da primeira O próprio infância. pediatra vai lá e vai orientar. Não, o mas pai, eu estou fica falando de quietinho. doenças mais graves e mais raras. Não estou entendi. falando de nada corriqueiro, não. Vocês lembram que Lorenzo foi a criança do capacete, né? Então, assim, Não se fale, não, tivesse que pra tido mim, eu o achei- apoio da escola, entendeu? Eu O fiquei apoio muito da feliz que o escola. capacete saiu, mas É. eu não gostei, porque ele era muito Ele era. Ele teve A gente sofre um pouco craniano. mais que eles, né? Certeza, eu sofri muito, né? Ave Maria. Mas aí- Muito mais. Aliás, eu tenho a impressão que ele não sofreu. Então, Eu tenho a impressão que ele não sofreu. né? E se fosse hoje, eu acho que sofreria muito menos. Acho que só pelo calor, mas ele ia se achar o próprio herói, viu? Eu acho próprio assim, herói. a expectativa que nós colocamos dos nossos filhos faz com que nós temos entendimento das coisas. Então, assim, realmente, nosso sofrimento, nosso desespero, nossa agonia, e que, por favor, tenham, porque eu acho que ser mãe é ter esse coraçãozinho, né? Meu que sempre batendo forte, né? Sempre. Certeza. Mas a nossa criança, no fim do dia, ela quer isso, ela quer atenção, ela quer ter essa conversa no carro, ela quer. É dia de brinquedo na escola. Gente, é uma bola. Se você não esquece, é uma bola. Você bota a bola no carro. Filha, lembrei. Eu sou mãe, né? Então, teve um dia lá que foi uma atividade do pijama. Eu sou a mãe que esquece, sempre. Cara, Sempre. foi- Todas as vezes. Minha filha já sabe. mas minha- aí você é uma Eu mãe já esqueci que... a fantasia no dia Já das esqueceu. crianças. Mas Eu você é uma esqueci. mãe que esquece, Carla. Mas assim, eu tô querendo tentar dizer isso assim, né, de maneira, não sei se me ajudem, meninas. Você é a mãe que esquece, mas é a mãe que conversa. É a mãe que tá junto. Super. Não, Então, é assim, zero peso na O que eu tô querendo consciência. dizer é que os nossos filhos, eles se adaptam a gente. A gente não Super. precisa ser perfeito. Eu não preciso lembrar do brinquedo todo dia, eu não preciso lembrar da fantasia todo dia, porque você não levou a fantasia naquele dia, mas aí você no final... Mandei deixar, tá? Mandei deixar. Eu estava lá, eu recebi. Eu estava na recepção, aí eu mandei uma foto, Lorena. Chegou. E o menino vai com fantasia todo dia, né? Aí no Yeah. dia que precisa ir, eu esqueci. Mas você é a mãe que esquece a fantasia, mas você no final do dia levou ele para brincar na praça, Certeza. né? Que você parou. Então, assim, eu acho que a família, no fim do dia, tem que. Eu digo muito aos meus pais: diminui a expectativa, respira. O teu filho te ama. Ponto. Se você der a ele um Capitão América que fala tamanho natural, ele vai te amar do mesmo jeito que você der uma bola. E a forma que você conduz Então, com leveza, entre aspas, os problemas que vão surgir, ela vai Ela vai moldar seu filho. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha realidade como mãe, né? Tira aqui a Carla pediatra da história e vamos Carla mãe, que são a É um mesma papo de pessoa. mãe, É né? Um isso. papo de mãe. Muitas vezes eu pego minha filha
por último, né? Ela é a última a ir embora. Ô, Jesus. Muitas vezes. Eu tô atendendo, surge uma urgência. Muitas vezes. E aí, quando eu chego lá, eu conheço minhas filhas, elas sabem que isso acontece, eu converso muito com elas. E aí, quando eu chego lá, ela vem assim com aquela cara, quando diz assim, mãe... Eu faço, filha, eu fui a primeira, porque às vezes só tem eu lá, né? Eu fui a primeira. Ela faz, mãe, você foi a última. Eu digo, e aí, como é que foi? Ela faz, mas eu fiquei brincando. Eu digo, então foi bom. Olha aí. Ela fez, foi. Mas próxima vez, chega só um pouquinho mais cedo, eu digo, combinado. Aí no outro dia eu já não chego mais tarde. Você consegue lá. Carla, a minha fala, sabe como? Ontem à noite eu tive um coraçãozinho. A minha fez, mamãe, você me busca de dia, porque eu só saio da escola quando fecha. É uns 7h30, 7h20. Aí eu de dia, porque é com sol. Aí eu de dia, mamãe chega de dia. Pode combinar, fechado. Aí eu tive uma reunião fora da escola e já estava escurecendo, assim, sabe aquela penumbra? E eu já Agoniada. desesperada. Porque, assim, ela não fala isso todo dia. Então, naquele dia, eu tinha feito aquele combinado. E eu... Aí eu peguei, disse, uma licencinha, eu vou aqui ao banheiro. Eu liguei pro pai dele. Disse, ei, você tá onde? Ele, não, eu vou pra academia. Eu disse, vai não. Então, você vai pegar a Catarina. E você vai pra casa, porque ela tem que chegar em casa antes da noite. Aí ele, que agonia. Eu disse, é de dia. Ela pediu De de dia. Combinamos. E eu combinei, ela não pede. E assim, ela não pede. Aí quando ele chegou, aí ele foi correndo. Quando ele chegou, já tava meio escurinho. Aí ela, então, não tá bem de dia, né? Então, Crianças são ótimas. Aí ela, não tá bem de dia, né, papai? Então eu mereço um docinho. olha só. Aí ele fez. Tá, Ruth, eu ia dizer o quê? Dá o Dei docinho. o docinho, porque Dá o docinho. Claro. não tava bem de dia. Então, Certeza. assim, você entende que tudo na vida é com leveza. Se a gente chega lá desesperado, chorando, minha filha, me perdoe. A criança, ela vai dramatizar aquilo, ela vai botar aquilo no coração. Ontem, provavelmente, hoje ela já esqueceu o que aconteceu. E foi um momento de leveza, ela riu, ela comeu o docinho dela. É a mesma coisa da sua filha. Então, assim, eu procuro muito dizer seus pais, e eu digo isso até puxando no próximo tópico da gente, porque senão o Cássio vai ter um troço ali. Puxando no tópico. Eu digo muito isso na adaptação, e puxa, Carla, acho que para a vida, né, Lorena? Mãe tranquila, filho tranquilo. Leidinha, diz assim, diz uma dica, e Carla vai complementar a tua conversa. Não sei se Carla vai gostar, né? Mas vai. Sou toda ouvidos. Mas vai, porque vocês casam muito. Eu acho que a gente, em 7 anos da Escola Luz, eu já aprendi muito. Eu já peguei muita opinião de mãe, eu já escrevi, já pedi muita desculpa. Dá uma opinião, assim, dá teu caminho das pedras para uma adaptação tranquila. Primeiro, a gente precisa da tranquilidade da mãe, né? Aquele coraçãozinho que tem que se segurar, né? Não é fácil para nenhuma mãe, né? É aquela Já mãe que passei precisa ir por com 4 adaptação. meses. Exatamente, já passei por adaptação. Foi difícil, igual todas as mães. Enfim, mas aí a gente pede sempre para as mães que precisam ir com 4 meses, 4, 6 meses, que é a fase do coraçãozinho mais apertado, eles estão muito bebês. Então, assim, mãe, tenta introduzir a mamadeira, dona Carla. A mamadeira, doutora Carla. Deixa eu dizer. Não, bora, eu tô A gostando. mãe tá aleitamento. Vou infartar. Eu gosto Ai, disso, mas, bora lá. A mãe tá aleitamento exclusivo. Vai deixar na escola como? Entendeu? Copinho, colherinha. Aquelas que apertam, cara? Não, a colherinha dosadora, o copinho, porque assim, aí realmente vem minha conversa. Essa mamadeira aparentemente inofensiva, ela vai entrar em um momento mais frequente do que o esperado. A mãe tá trabalhando, vamos botar uma mãe que trabalha 8 horas por dia, né, que é uma média, tem umas que trabalham até mais. Então, essa mamadeira, ela vai entrar aí de 3 em 3 horas, vamos botar assim, uma média, né? Então, essa criança ela pode abandonar a amamentação por uma confusão de fluxo. Então, fica até uma sugestão de treinar as pessoas na escola para ter essa opção do copinho e da colherzinha, que é super viável, super possível. Casos, mas foi bem difícil. Tanto Não é simples. Aí o que é que eu falo? Você pode acostumar. Aí pronto. Aí você pode falar para a mãe acostumar a criança com a colherzinha e o copinho em casa. Olha aí, eu antes. produzindo meu conteúdo. Aí realmente não vai trazer um malefício para a criança. Não precisa a escola acostumar a criança. A mãe pode ir acostumando a criança com um tempinho antes, em alguns momentos, a oferecer o copinho, a colherzinha, já que ela não vai estar presente para o aleitamento. E o que é que. Então. Quando chega na escola, já chega. Não, Eu tenho que sair daqui a 3 dias. Eu tenho que sair. Segunda-feira eu volto a trabalhar. E aí? A gente fica.
Mães, pelo amor de Deus, vão um pouquinho tempo, vão uns 15 dias antes, porque a gente E eu consegue não sou uma fazer coisa mais pessoa, eu não tranquila, sou né? uma pessoa, Lorena sabe disso, que condeno, tá, gente? Uma mãe chega pra mim e diz, doutora Carla, vou dar mamadeira, não fala. Eu Não não sou pessoa vem- que condena, mas eu tenho que passar a informação Não, de que a tô a feliz da vida mamadeira, aqui. ela pode fazer a confusão de fluxo, de que a mamadeira pode proporcionar com que a criança, porque a mamadeira é muito facinho, Ruth, e a criança quando mama na mamadeira, É verdade. o leite vem, ela faz... E o leite vem e acabou-se no peito, ela tem que fazer um esforço. E Então, que ela, é o às vezes, mesmo ela esforcinho da colher, né? Daquela colherzinha, né? entendeu? Na questão é que não tem o bico. Então, apesar do fluxo ser facilitado com o copo e com a colher, ele não tem o bico que dá aquele aconchego. Ô, Carla, e agora sim, eu vou falar bem mãe mesmo, tá? Eu tô adorando essa conversa, porque realmente é para todos os ouvidos. Eu tenho aquela mãe que é super prática. Homem, bota a mamadeira, faz pá, pá, pá. E eu tenho aquela mãe que realmente quer. Entenda, a gente né? vai... Ela quer ter Em casa, aquele... A gente precisa só que introduza o copinho em casa ou a mamadeira, porque temos o lactário na escola. Então, a mãe pode tirar o leite, envia para a Isso é escola. maravilhoso. Eu fui a mãe, tá? Eu fui a mãe que a criança Foi. entrou Eu me com 6 lembro, meses, eu me lembro mas do... Lourenço mamou até 1 ano e 6 meses Eu me na lembro escola. do coolerzinho dele chegando, eu me lembro. Exatamente, mas Verdade, aí armazenamos vocês direitinho. Perfeito, Tudo perfeito. identificado, cada criança, tudo identificadozinho, armazenamos lá, beleza. Mas aí, meninas, Se a vamos- mãe ela opta pela mamadeira, ela tem que fazer uma escolha consciente do risco, entendeu? Eu sempre falo, o pessoal às vezes chega com vergonha, meus pacientes, doutora Carla, a gente tá dando mamadeira. Eu digo, gente, eu não tô aqui para julgar você, mas eu tenho que lhe dar todas as informações para se acontecer, porque nem Eu- sempre acontece Uma alguma confusão de fluxo, né? Isso, ela não diz assim, caramba, não sabia que Então, isso eu podia concordo. acontecer. Na verdade, a gente diz muito isso na própria matrícula. Quando matricula, tem uma conversa com ela e com a nutricionista. Então, elas realmente meio que fazem isso aí, ó. É assim, assim, assado. A adaptação. Tem mãe que quer deixar aí. Mas às vezes é porque tá muito próximo. Pra muito próximo. E, né, tipo, do gente, retorno. vem. É, aí na as mães dizem, verdade- ó, mãe, liga lá no teu trabalho, que semana que vem não tem condição de ficar, não. Porque não tem como Às ficar vezes com a a gente criança. adapta a criança dentro de sala, mas aí não. A alimentação. Na Não, verdade, é. falando de dicas para como se adaptar para essa adaptação, como fazer para entrar na escola e ter essa adaptação, para mim, a maior dica que eu posso dar para as mães que vão entrar na escola com os bebês, seja com 4 meses, com 6 meses, mas principalmente esses bebês pequenininhos que mamam, o primeiro filho, você não está acostumada, se antecipe. Visite a escola com antecedência. Converse com sua pediatra. Às vezes a mãe chega com 2 meses conversando comigo. Com 2 meses a mãe chega com o bebezinho e faz, doutora, eu queria conversar sobre a entrada dela na escola, porque eu vou ter que deixar na escola com Então, 4 você já meses. consegue ir preparando, E às vezes né, o pai pra- fala assim, menina, ele só tem 2 meses. Eu digo, não, tá certo. Porque tem que começar a aprender Porque a tirar leite. Eu né? vou orientar como fazer o estímulo na desmanchar, produção, isso. aumentar a produção do leite, como é que vai ser feito essa ordenha, como é que vai ser feito esse armazenamento. E assim, Leide, me corrija se eu estiver errada. Cada vez mais a gente tá com menos fórmula na escola e com mais Exatamente. leite materno. Assim, as mães estão realmente dando essa... Nós temos a nutricionista que orienta perfeitamente as mães, como não só a pediatra, né, que as mães procuram, mas temos a nutricionista na escola. E eu que acho dá esse muito suporte. bacana isso, porque Não, ela isso me somente- enche de orgulho, porque tem escola que não aceita armazenar o leite materno, Não, né? não diga isso não, que eu acho tão lindo. É, Infelizmente tem. Você quer ver o caos? Um dia, Leide, não me mate. Um dia perderam um saquinho dele. Perderam não, a nutricionista não quis aprovar, ela não gostou lá da cor, eu acho. causar identificação. E aí ela deu danada e ligou pra mãe, ó, mãe pediu desculpa, mas eu não tô gostando desse leite, eu não quero dar. Menina, a professora da sala, menina, ela ficou tão arrasada que aquilo, eu fiquei triste por ela, eu fui lá, conversei com a professora, não, fica assim não, a mãe veio com a maior boa vontade do mundo, sem problema, ela, né, deu certo. Mas é como se ela perdeu um ouro, sabe? Ah, ela minha perdeu um filha. tesouro. Ah, E minha assim, eu filha. consolei a tia, né? Ó, não se preocupa não, deu certo, o desfecho foi tranquilo. Mas eu gostei, que ela, Sim. como quem diz assim, É que a não, gente sempre aquilo pede ali eu que não... seja É ouro. identificado, Aquilo coloque ali lá, eu não tal perco, horário, aquilo ali eu não importantíssimo. Leite toco. E materno. assim, eu gostei do que eu vi, porque é como assim, elas têm um carinho pelas crianças e como você está falando, é a atenção. E a gente tem que ter, né? Uhum. Mas aí vamos continuar, porque eu tô adorando. Vamos lá, aquela mãe que se preparou, Carla, que fez a colherzinha, tentou dar o copinho em casa, fez tudo, mas chegou na escola, tentou e não tá subindo ladeira, não tá conseguindo. A mãe tá ficando judiada, triste. Dá uma luz aí. O que é que a gente faz com essa mãe? O que é que a gente... Porque não conseguiu. A criança não tá conseguindo comer com uma colherzinha, com um copinho. Vai pra Tá. mamadeira. É muito difícil Como não é que assim? conseguir. É porque assim, o que aqui eu vejo como mãe, é como diz Carla, a minha pediatra, né, que ela sabe, linda, aperriei muito ela,
a gente procura sempre o certo, né? Por isso que a gente vai correndo para vocês. Mas, assim, chega uma hora que não que o bebê é que realmente dá o que ele quer fazer ali, né? E, assim, eu digo que criança veio para desmantelar a nossa vida. E a gente tem que dar um acalento à mãe, né? Às vezes a mãe fica tão tensa que não, e meio que empaca, né? Entenda, Sim, mãe. a mamadeira ela vai ser um recurso final, afinal de contas, você vai trabalhar, não vai deixar a criança com fome. Porém, quando eu digo tentar o copinho, não é um dia, gente, porque realmente não existe essa tentativa do copinho que a criança pegou fácil. Outra coisa, o copinho não vai ser fácil igual a mamadeira. Ele não vai ser simples e fácil como a mamadeira. Respira e continua lutando. A colherzinha também não. Então, são tentativas, é prática. Leva para a pediatra fazer com você no consultório. Isso feito com antecedência, entendeu? Treina na escola. Ela não entrou na escola ainda, mas leva ela dias antes. Eu sei que a Escola Luz dá essa abertura. Olha o sorrisinho. Leva dias antes para poder tentar. Tu tá anotando tudo? Já é outra vez, né? Tu tá anotando tudo? Já é tudo de novo. Entendeu? Temos a enfermaria lá, que as mães sentam, aí a gente vai explicar. Claro, então assim... A forma de armazenamento, tudo direitinho. Gente, então assim, eu tô amando isso aqui. Eu acho que outra coisa, Ruth, que a gente não falou. Tipo, criança de 6 meses vai entrar na escola, né? A gente nunca oferta... pela primeira vez o alimento na escola. A gente sempre pede para a mãe ofertar primeiro em casa para saber se vai ter algum processo alérgico, alguma coisa. Em seguida a gente Então faz. já vai tentando em casa, né, Lady? Vai tentando em Eu casa. tenho mães que levam até a dieta. Da nutricionista que tem, porque na escola, a nutricionista é da escola. Então, o que é que a gente faz? Ruth, eu vou levar a dieta, então vocês vão seguir a dieta? Não, a gente vai ver a dieta da criança. Adaptar, A gente olha e faz, mãe, ela já comeu tudo isso? Já sim, ele já está há um mês em casa, a gente já está tentando. Então, assim, a gente já pega aquela dieta, feliz da vida, porque a gente já vai... Mãe, tá perfeito, o cardápio da nossa escola... Inclusive, temos criança vegana, né, Ruth? Temos, minha gente, temos um cardápio, que eu chamo cardápio B, porque eu não vou taxar ele, mas é para crianças veganas, para essas mães que optaram por isso, optaram por aquilo, então meio que a gente tenta incluir mais fibra, incluir isso, e tendo que o cardápio já é bem saudável. Então, assim... É aquela história. Com orgulho, eu digo que a minha escola realmente é pensada para a primeira infância. Mas o que eu gostei mais dessa conversa é que, assim, nós tentamos fazer a nossa parte. Mas a parceria, o que Carla falou, é uma rede de apoio construída. Escola, pai e mãe. Eu tenho muitos pais que só é o pai e a mãe e o filho na cidade. Então, vem até a gente, na hora da chegada, chega 5 minutinhos, fala como foi a noite, às vezes não dormiu bem. Ele tá só com soninho e a gente tem que ligar achando que é uma doença, mas às vezes é só sono. Então, assim, vê na gente um apoio, que às vezes assim, a escola só faz ligar para dizer da mordida, dizer que a atividade não veio, faltou fantasia, Nada. Lá foi preparação, mas viu? a gente gosta Beruca foi de preparação para antes da chegada de Lina. Todas as psicólogas me ouviram, Jaque me ouviu. O sono, Lourenço, como é que ia ficar? Já começou. Antes de Lina chegar, a preparação, a gente começou a preparação. Mas é do Lourenço eu na adorei escola. a tua fala, Carla. Eu acho que eu vou falar, eu acho, em toda reunião. Nós somos uma rede de apoio também. Costurem com a gente, né? A pediatra, a Lady ama falar com os pediatras. Ele fala, Ruth, hoje eu vou... Fulaninho ligou para mim. Então, assim, a gente gosta disso, porque... Que é parceria, né? É parceria. Parceria. Gente, vou encerrar, viu? É a última. Carla, só quero uma coisa. Tem dicas para as mamães evitarem o maior número de doenças? Existe alguma dica aí? Lavagem. Já sabe. Lava o nariz. Isso, a lavagem nasal, principalmente quando a criança chega da escola, né? Então, se é a criança que está entrando na escola, vale a pena fazer a lavagem diária. Porque você, falando de uma forma bem prática aqui, você vai tirar aqueles micro-organismos que porventura ficaram ali naquela porta de entrada. Você não deixa aquela secreção acumular, que é um meio de cultura, vamos dizer assim. Então, a lavagem nasal é algo que ajuda bastante, né? Existe alguma coisa que deixa a criança mais forte, mais autoimune, ou sei lá, uma vitamininha, Eu acho assim, procura a médica antes de ir para a escola, né? Vai no teu pediatra, né? Bate um papo. Existe isso? Vamos lá. Não é isso, sabe, Ruth? Eu bato muito nessa tecla, mas são as consultas de rotina. Porque se você tá com as consultas de rotina, né, que no primeiro ano de vida são mensais. As vacinas. As vacinas, sem dúvida. Também. Você tá orientada, porque assim... vitaminas, existem as vitaminas que a criança tem que fazer rotineiramente, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Após isso, a gente faz alguns exames e vai fazer de uma forma muito individualizada, quando necessária, a reposição.
Mas a alimentação, a rotina. Então, eu como pediatra, eu vou cuidar do sono daquela criança, de como é que está a rotina dela em casa. Às vezes, um pequeno ajuste. Quando a criança entra na escola, muitas vezes muda tudo, né? Muda a soneca, muda a hora que ela acorda, muda tudo. Né? A criança fica Então, acesa. quando você tem as consultas de rotina em dia, a tendência é que aquela criança, ela ou adoeça menos, ou quando adoecer, você já tem aquele suporte de saber como conduzir. Então, de fato, manter as vacinas em dia, fazer a lavagem nasal e manter as consultas em dia, porque essa consulta vai dar esse suporte individualizado para aquela criança que vai ser diferente uma da outra. Ah, gente, eu acho que esse episódio de hoje aqui, eu vou assistir pro meu segundo filho. Tu assiste de novo pra tu anotar, viu? O terceiro. Não, Oi. porque Lina vai entrar pro segundo, Lina vai chegar. Já. Viu? Mas assim, na dúvida, lavagem. Mas Lina já faz lavagem 2 vezes, estando boa 2 Mas vezes olha por só, dia. pra vocês verem, porque assim, as meninas que me conhecem há mais tempo veem que eu sou muito, eu gosto muito da educação sócio-interacionista, porque é muito de construção, é muito moderna, realmente é um mundo novo. A criança hoje nasce com o dedinho assim, ela não pega assim, né? E um pouquinho de vitamina S também, tá? A vitamina S. Criança com contato com a natureza, A vitamina S explorando é o vida. ambiente, isso ajuda muito vida. também a adaptação, né? É, tia Carla. Tia Carla. Certeza. Mas assim, eu sou muito do tempo, eu gosto muito da educação tradicionalista, eu vejo muitas vantagens lá também. Então, assim, eu tento mesclar bastante. Mas eu acho, assim, que a gente tem que entender que o mundo mudou, a gente tem que acompanhar a evolução. Um exemplo, sei lá, há 10 anos atrás não existia colherzinha dosadora, era mamadeira. E estava tudo bem. Mas agora tem uma coisa melhor. Então, assim, eu acho que as mães de hoje, que estão assistindo, a gente pesquisem, procurem, né? Procurem doutora Carla. E, assim, eu acho que desencanem um pouquinho. Procura a escola antes, procura conversar com mães que já têm filho em escola, porque aí vocês conseguem construir uma opinião própria. Concorda, Carla? Uma opinião sua, não é uma opinião do Instagram. E Não é uma opinião visitem sua. a escola, visitem as escolas que, Conversem porventura, com a você está na enfermeira, né? dúvida. Conversem com a nutricionista, com a coordenadora Isso, pedagógica. Perguntem se a vitamina S está no planejamento, porque Isso. é muito importante. Eu acho assim. E tentem formar uma opinião própria, né? Acho que eu estou agora falando, acho que todo mundo vai concordar. Não é porque a experiência de Lorena foi A, que a de Leide vai ser B, que a sua tem que ser. Eu acho que todo mundo aqui tem que realmente visitar, fazer o ponderamento. Eu acho que E fazer o que for melhor para sua família, para sua né? família. Eu acho que o marido Dentro da realidade da sua família. o marido e a mãe. Eu Certeza. falei isso essa semana. Gente, a opinião que importa no fim do dia é da mãe, do marido e da pediatra. Aí eu até rio da pediatra, sim, porque ela estudou, ela que sabe. Não, das mas crianças. a decisão, ela é realmente do marido E da esposa, né? Do pai do e pai da da mãe. mãe, né? É, Não importa. Até nós, como os pediatras, estamos aqui para orientar, Mas mas pra a gente não vai. Tem decisões que não cabem ao pediatra. Mas eu acho assim, mas agregam de maneira positiva. Eu vou falar como a minha, né? Eu tenho uma escola, então com tantos meses, Catarina já estava lá Não, trabalhando, mas aí eu a ligava. opinião agrega, ela é muito Doutora, escutada. o que é que a senhora acha? Então, assim, é aquela opinião científica, aquela opinião realmente da realidade. Ruth, ela tá doente, fica em casa. Então, essa opinião que muitas vezes nós, como mães, não. Ah, é uma alergiazinha, isso passa. Muitas vezes não é. A gente Lembrar tem, sempre Mas do o que eu estou coletivo, querendo né? dizer, a assim, gente tem é ouvir, que né? E assim, o que eu tô Exato. querendo dizer, acho que, Carla, no fim, é ouvir opiniões embasadas. Não, concordo. Não é vídeos no Instagram, assim, né? Na Mas internet, o que eu estou querendo dizer, né? Ruth, é o seguinte, é que tanto eu como a escola, eu acho que o papel da rede de apoio É orientar. não é julgar. Não. E não é decidir pelos pais. No final, a decisão é daquela família. Você está ali para orientar e para acolher aquela decisão, que nem sempre vai ser igual à sua. Gente, tia Carla. Certeza. tia. Nem sempre vai ser igual à Verdade. sua. Então, o profissional, ele não está aqui para julgar. Você não vai julgar uma mãe, essa mãe disser assim, a cama compartilhada não é para mim. Às vezes, para aquele profissional, é para ele. Mas não tem problema. Você está ali para informar, para ajudar. E lógico, nós não somos robôs, nós damos muito nossa opinião. Quem está comigo... Funcionou pra mim, mas tenta que vai que não funciona pra você. Né? Não, e tem que haver uma empatia no profissional que você escolhe, na escola que você escolhe. Você tem que se humanização, sentir bem, você tem que estar em paz naquele lugar. Por isso que é tão importante você se antecipar. É como tava a Leite tá dizendo, visitem a escola, conversem com a gente. Mãe tranquila, eu tenho mãe, Leite até rio. Nós temos o cardápio vegano, parti, acho que uns 3 anos atrás, foi uma mãe nossa que... Ruth, eu queria tentar essa vida, a mãe.
Meu marido não é, mas eu vou ser. E queria que meu filho fosse. Eu disse, mãe, eu não tenho, mas a gente... Vamos aqui, vamos escrevendo aqui. Aí a nutricionista veio, aí daqui a pouco ela veio com a fralda ecológica. Eu queria tentar. Eu digo, bom, então a gente tem também novidades. Eu acho que o mundo, ele vai se reinventando. E é como diz Carla, a gente, em momento algum, a gente julgou. Ela mesma chegou e fez, Ruth, não tá dando certo essa fralda. Eu não tô conseguindo ir em casa. Eu digo, mãe, estamos aqui. O que tu quiser, a gente tá junto. E o que eu não posso fazer pelaquela família... sempre ser o espelho, né? Da casa, né? E assim, o que eu não posso... mãe, a escola não consegue. E assim, eu não consigo fazer isso aqui. Mas tenta em casa, vê como é que eu posso te ajudar. Porque, de novo, a escola é um coletivo. Vai chegar o dia que eu vou olhar pra Lorena e vou dizer, Ló, não consigo, não vou fazer isso. Posso fazer assado, tu quer? Ruth, funciona pra mim. E é como diz Carla, eu acho que a gente podia encerrar o episódio de hoje com a palavra que empatia, acolhimento. Sim. Eu falei isso no primeiro episódio, eu acho que a escola, Luiz, hoje eu gosto de resumir ela numa palavra. Acolhimento, eu acolho não só a criança, a família, as opiniões. Tento dar minhas opiniões, porque como você falou, nós não somos robôs. Eu digo isso muito, gente, perdão os erros, a gente tem treinamento em tudo, mas erra, porque a gente... hoje a gente treina, amanhã parece que o treinamento foi embora. E dá um lapso, assim, então... É um lapso grande na pessoa. Então, assim, meninas, eu agradeço demais. Estou muito feliz com o episódio de hoje. Foi um prazer. Foi construtivo demais. Eu acho que a gente conseguiu. Acho que muitas mamães vão ouvir e vão respirar um pouquinho hoje. Tirar muitas dúvidas também, né? Eu acho que foram as principais dúvidas, assim, dicas preciosas. Lava o nariz, lava o nariz. Eu acho lavagem. Dicas preciosas e, assim, muito obrigada. Foi muito, muito bacana. Eu que agradeço o convite. Obrigada, meninas. Carlinha, obrigada, meu amor. Leidinha, a gente se vê já. Sim. A dona do telefone mais disputado. Não gosto de receber, não, essa ligação, não. Você não gosta mais de eu. Quando eu vejo o telefone dela o dia inteiro, mas quando enfermaria, eu tenho um mini infarto. Eu tenho. Menina, é o seguinte, nós não fizemos no início, mas nós vamos fazer agora. Vamos sim. Eu aprendi com a minha primeira equipe de Papo de Mãe. Tem umas palminhas mágicas. Então, vamos lá. O primeiro episódio foi semana passada, foi sucesso. Então, esse vai ser o mais visto. Vou abrir uma disputa dos convidados. Mais sucesso. Já ganhou. Já ganhou, a gente já ganhou. Eu e Lorena, a gente não entra pra perder não, né, Lorena? Você vai ver, a gente vai encaminhar. Põe encaminhado. Alguém me disse isso da mídia lá, alguém me disse. Meninas, então vamos lá. E no 1, no 2, no 3 e...